reforçar um bocadinho também Hitler, eu acho que a questão não é, para reforçar o que o Buio disse, não é o facto de o presidente João Lourenço desconhecer a importância das autarquias. Não, o presidente João Lourenço sabe qual é a importância das autarquias. O problema é outro. O problema é que não interessa que elas aconteçam, não é? A falta de interesse na concretização do processo não implica necessariamente que não se conheça a importância do processo. O MPLA, por exemplo, sabe que um país mais democrático é um país que potencialmente tem capacidade de transformar melhor a vida das pessoas. O MPLA sabe disso, não é que não saiba. Um país mais democrático tem a possibilidade de produzir mais oportunidades para as pessoas, mais oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de transformação. O MPLA sabe disso, porque o MPLA olha para as outras realidades, não é? Sabe o que são democracias, mas nunca interessou, pelo menos até hoje, ao MPLA democratizar o país por causa da lógica da manutenção do poder. Porque o MPLA sabe que a democratização tinha de implicar, em alguma altura, algum tipo de alternância. Portanto, não me parece que a questão seja uma questão de desconhecimento. Eu também concordo com o Boio. É uma questão de não ser do interesse do regime e não ser do interesse deste projeto de poder, não é? Deste projeto. Então, nós já ouvimos responsáveis grandes do MPLA, passa aqui a expressão, a dizerem que o MPLA quer governar por 100 anos. Então, um partido que quer governar por 100 anos não está interessado em autarquias, não está interessado em democratizar, porque as autarquias e a democratização são caminhos que condicionam ou que comprometem o projeto do poder. Portanto, não é uma questão de desconhecimento, na minha opinião. É mesmo uma questão de estes processos que aceleram a democratização do país não serem do interesse, não serem convergentes com a perspectiva de manutenção do poder a qualquer custo. E só um comentário aqui ao Boio. Boio não é provocação, ok? É mesmo só para brincar um bocado com isso. Eu costumo dizer que, da perspectiva do MPLA, e se calhar agora já especificamente do presidente João Lourenço, o jovem no MPLA é todo aquele que tem menos de 60 anos, está a ver? É assim, qualquer um que tenha menos de 60 anos é jovem. É só para... A minha opinião em relação à questão da participação ou não dos jovens, como faz referência, o Graça apela aos jovens para que possam participar, eu compreendo que se o MPLA não for democrático, será muito difícil esperarmos que jovens, por mais boa vontade que tenham, possam, neste contexto, pelo menos concorrer. E, graças à história do próprio MPLA, na realidade, transmite lições para os próprios jovens, é que estamos todos recordados, quer dizer, houve uma passagem, porque a morte do presidente Agostinho Neto resultou na sucessão do presidente José Eduardo. Mas, quando o presidente João Lourenço, creio que em 2001, manifestou a vontade de concorrer à liderança do MPLA, tivemos aquela situação que conhecemos todos. E hoje... Mas ele não foi travado pela sua idade, né? Não foi travado pela sua idade. Não, Graça, não é isso que estamos aqui a tentar dizer. Estamos a tentar dizer é que a máquina repressiva, o facto do MPLA não ser unanimemente hoje consideramos não ser um partido democrático, impede, por exemplo, que jovens, por mais que sejam brilhantes, por mais boas ideias que tenham, pelo menos possam querer nesta altura concorrer. É por medo, não é, Teixeira? É por medo. Se o MPLA não é um partido democrático, é também por culpa desses jovens que por exemplo, são a maioria nos órgãos de decisão do MPLA. É por medo, não é? Não posso concordar. Graça, não posso concordar com... Mas Teixeira, responde-me com esta pergunta. É por medo. A composição do Comitê Central. Nós somos produto eles não são vítimas. Eles usam o sistema para a pessoa bem-estar. Eles não são estes adultos, não são vítimas. Pois não. É uma questão de medo, não é? É medo, Teixeira, é medo, certo? Não é medo. Não é medo. Não, eu quero que ela responda. De acordo com a lógica dele, do raciocínio. É por medo, certo, Teixeira? Não é... Sim, tu fizeste alusão à história, é por medo, no caso, é medo. Não diria medo, no sentido de...
talvez o conceito seja que o contexto não lhes permite, exatamente por causa da represália, sim, por um conjunto de represálias que qualquer Então é um deles... medo. Pronto, pode ser este o conceito. Ok. Por mim, Graça, por mim, é que a transição do MPLA de um país, de um partido fechado para um país democrático, terá de ser conduzido ainda por um destes, vamos lá dizer, não diria mais velho, mas por um dos militantes com experiência, com autoridade, capaz de fazer isso. Eu não concordo. Peraí, mas Teixeira, eu volto à questão levantada pelo Boio. As Nações Unidas estabelecem que o limite de juventude do jovem é 35 anos. Nós hoje temos no Comitê Central, no Bureau Político, homens adultos com 40, 50 anos. Então, essas pessoas ainda não têm maturidade política suficiente para conduzir a transição. Ainda precisa de ir a reboque de octogenários. Graça, não, eu acho que Graça está a contradizer-se quando Graça diz que muitos destes jovens chegaram à liderança dos cargos que ocupam hoje não por mérito. Ou se não há mérito para chegar aos cargos, dificilmente vai haver mérito para poder encetar esta abertura que Graça prevê que haja, ou para poder chegar aos cargos. Dificilmente, Graça. Mas então onde é que está a contradição? Mas não é fácil assumir, Teixeira, que é por medo. Não é fácil assumir que a razão é medo, Teixeira. Porque se nós admitirmos, Teixeira, desculpa-me por esse tema. Se nós admitirmos que existem jovens no MPLA com aspirações democráticas, por que é que nós manifestamos? E que querem mesmo no interesse do país e têm aspirações e coisas, por que não as manifestam? Não é por medo, não será só por medo. Por um sistema de represália, exatamente. Tem não é medo, estamos aliados, é por medo. Mas pode não ser apenas isso. Pode não ser apenas isso. A minha opinião é que... A acomodação, os benefícios materiais... Graça, a questão nós já fizemos. Graça, então se alguém quer ter benefícios materiais, por exemplo, não teria muito mais sendo presidente do que não sendo, Graça. Como diz, sim. Deixa-me só responder aí a questão, Graça. A questão, eu não duvido, aliás, já falamos sobre isso. Que há muito jovem acomodado, que esta acomodação toda também, no fundo, é de interesse de muitos jovens. Mas, independentemente dessa acomodação, Graça, até podem existir jovens no MPLA, que, em função de todo esse processo de evolução do próprio país e da sociedade, hoje tenham aspirações de democratização do partido. Eu não duvido disto. Até pode, mesmo até... Mas falta-lhes aquilo que o problema é... Hitler disse, falta ousadia. É medo, Graça. É por isso que eu estava a insistir aí com o Teixeira para admitir, pelo menos, que é uma questão de medo. Quer dizer, eles até podem ter estas pretensões, mas têm medo, não é, Teixeira? Têm medo de represálias, não é? Sim, tem exatamente represália, um conjunto de represálias, como teve o próprio presidente João Lourenço, quando um dia manifestou a vontade de concorrer. Teve. Mas o presidente João Lourenço teve represálias como? Teixeira? Que tipo de represálias? Quais foram as represálias? O presidente João Lourenço deixou de ser secretário-geral do MPLA. Ficou um ano, deixa-me só terminar, porque nós também, isso é uma forma também de banalizar a importância das instituições. Então, o presidente João Lourenço deixou de ser secretário-geral do MPLA. Salvo erro, terá ficado apenas um ano a descansar e depois foi nomeado primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Ora, isto não é importante, não esteve num cargo importante. Primeiro vice-presidente de um órgão de soberania. Então o que aconteceu com ele? E várias vezes substituiu o presidente da Assembleia Nacional. Esteve na vice-presidente. A menos que o Teixeira me diga que a Assembleia Nacional não vale nada, não é? Graça e Mulaza tem que deixar também falar, senão não consigo. Mulaza e o Graça, ninguém ignora
de facto, ninguém ignora que a vice-presidência da Assembleia Nacional fosse um cargo importante. Ninguém ignora, nem isso que está em causa. O que nós estamos a tentar dizer é que o que aconteceu com o presidente João Lourenço, na altura secretário-geral do MPLA, que era a segunda figura do MPLA, porque só havia na estrutura, tínhamos o presidente e o vice-presidente, tínhamos o presidente e o secretário-geral. Não foi porque tivesse o presidente José Eduardo dos Santos promovido o presidente João Lourenço ou coisa parecida, não foi. Não é isso. O que houve foi mas não foi lançado para a sarjeta. Mas tu estás a Mas não foi insinuar que lançado ele para a foi sarjeta. castigado? Foi indicado para um cargo de Estado relevante. Estás a insinuar que ele foi castigado? Graça, o Graça que é mais velho ouviu falar seguramente deste conceito do revisionismo histórico. Não façam esse revisionismo histórico. Portanto, todos nós sabemos, e o Graça escreveu bastas vezes no semanário angolense, nós sabemos que aquilo que aconteceu ao presidente João Lourenço, depois de ter manifestado a vontade de concorrer à liderança do MPLA, não foi promoção para um cargo de vice-presidente da Assembleia Nacional. Não foi. Mas, Teixeira, permite-me só discutir. Deixa-me só terminar. Primeiro, o cargo de vice-presidente na Assembleia Nacional é um cargo, um sítio qualquer, é um órgão vicário. Só tem poder na ausência do titular. Segundo, ele era secretário-geral do MPLA. Ele era a máquina do MPLA. Portanto, na perspectiva de que ele fazia ele tinha poder, de facto, e influenciava as grandes decisões, certo? Quando se lhe retira do cargo de secretário do MPLA, secretário-geral do MPLA, e se coloca na vice-presidência da Assembleia Nacional, não foi uma promoção, na perspectiva de que iria depender do presidente. E quando o Lopes Nascimento deixou de ser secretário-geral do MPLA, alguma vez falou em castigo? Graça, falamos. E nós escrevemos isso. Mas, permite-me só dizer aqui o seguinte. Não, Molaza, deixa-me só tentar fazer. Graça. O Semanário Angolense escreveu, no Congresso de 98, quando o França Vandone, o Marcolino Moco, creio que o próprio Lopes do Nascimento, foram retirar, quer dizer, deixaram de integrar o Bureau Político, acho que era o Bureau Político. E por quê? Porque o França Vandone e o Marcolino Moco tinham enfrentado, passa a expressão, o presidente José Eduardo dos Santos em relação à questão de se interpretar se o chefe do governo na Lei Constitucional de 92 era o primeiro-ministro ou era o presidente da República. O Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Supremo, ou Supremo nas vestes do Tribunal Constitucional, disse que o chefe de governo era o presidente da República, ponto. Mas o facto de eles terem ousado apresentar uma interpretação diferente à que o presidente José Eduardo dos Santos fazia, vimos o que aconteceu. O país ficou sem primeiro-ministro durante 6 anos, quando era um órgão constitucional. Sim, mas foi por culpa de... Mas, Teixeira, eu acho... Teixeira. Não, Teixeira. Eu estou aqui a fazer uma história, desculpa. Foi por culpa da interpretação feita pelo Tribunal Constitucional. Não, Graça. Foi exatamente porque eles usaram. Graça, foi exatamente porque eles usaram ter uma interpretação diferenciada. Foi exatamente porque eles entenderam... Sim, mas Teixeira, Teixeira, desculpa, mas nós estamos aqui a comparar duas situações com nuances diferentes. Deixa-me... Sim, eu vou lá chegar, Teixeira, desculpa, eu vou lá chegar. O caso, tu falas em revisionismo pelo facto do semanário ter escrito o que escreveu na altura. Não há revisionismo nenhum. Até porque eu e o Graça... Não é pelo semanário ter escrito. Não é pelo semanário ter escrito, é porque você e o Graça estão a ignorar o facto de eu afirmar que o presidente João Lourenço, a data secretário-geral do MPLA, quando manifestou a intenção de concorrer para o cargo de presidente do MPLA, ele foi sancionado. Para mim, o afastamento dele do cargo de secretário-geral do MPLA, colocado na Assembleia Nacional no cargo de vice-presidente, não foi uma promoção. Para mim, foi uma sanção. E escrevemos,
E uma das minhas fontes, cito o Semanário Angolense como uma das minhas fontes, que fez essa abordagem exatamente nessa perspectiva. Está bem, Teixeira, está bem, mas também houve quem tivesse abordagem. O que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: esta abordagem pode. Percebo onde queres chegar, porque estava numa instituição com mais poder e passou para outra com menos poder. Mas eu não concordo, e nunca concordei, com a tese de que o senhor fez uma travessia do deserto. Não, porque ele teve um cargo importante. Porque se nós já normalizarmos que ser vice-presidente da Assembleia Nacional, que é um órgão de soberania, é um cargo irrelevante, então nós estamos a normalizar que a própria Assembleia Nacional é uma instituição irrelevante. Nós não podemos normalizar isso. Não É possível até. Não percebo. Não é isso, o que aconteceu. Não, mas aparentemente é isso, porque quer-se relativizar o facto de ele ter sido. Vocês estão a ignorar a minha afirmação de que o MPLA continua a ser ainda uma máquina de represália para quem corre fora daquelas vontades. Eu não estou a contestar isso. Tanto é que eu te perguntei se os jovens não concorrem por medo, e eu concordo com isso. Agora, por um conjunto de represálias. Tinhas alguma dificuldade em assumir a palavra medo. Eu estava a insistir nisso. Os jovens não concorrem por medo, certo? É só isso. Eu queria ser prudente, na verdade, eu queria escolher uma melhor palavra, eu queria escolher um melhor adjetivo, se quisermos, porque eu queria, na verdade, dizer que esta máquina repressiva tanto bate em jovem como bate nos mais velhos, desde que eles ousem sair fora da linha. Também, mas então porque que não ousam, Teixeira? Então, há bocado alguém falou sobre como é que Angola... A máquina repressiva não é ninguém... Mas o Hitler, Teixeira, o Hitler não tem medo de represálias. O Dito não tem medo de represálias. Nós não temos medo de represálias. Então por que os jovens do MPLA não fazem a sua parte? Tu não és militante do MPLA? Essa comparação não faz sentido? Não. Eu estou a perguntar, tu falas em represálias, porque a máquina repressiva é repressiva contra tudo e mais alguma coisa. Não é? Não, Malaza. Nos termos em que colocas, não. O que estou a tentar dizer é repressiva para quem pretender, para quem ousar concorrer dentro do MPLA. E é essa questão que está aí. Está bem, mas a máquina repressiva não é ninguém. Não é ninguém. É específico, é a própria máquina, toda a própria... É para reprimir contra tudo que ouse, não é? Confrontar. Portanto, os próprios jovens... Graça, Teixeira, a questão, permite-me só, eu percebo, mas permite-me só dizer o seguinte: se a máquina repressiva contra todos aqueles que atentam desafiar ou confrontar o posicionamento de quem manda, certo? Sim. Isto vale para os críticos, isto vale para os ativistas, e isto valeria para os jovens do MPLA que eventualmente se dissem confrontar a liderança. Portanto, estaríamos a falar, a questão de base é exatamente a mesma. Por isso é que eu pergunto, sim, Teixeira, a questão de base é exatamente a mesma, não é? A minha questão é, nós temos aqui o exemplo de 2 ativistas que estão conosco aqui no programa. O que eu estou a dizer é, estes 2 senhores que estão conosco também têm medo de represálias. Portanto, se os jovens do MPLA, os supostos democratas que eventualmente existem, se não avançam para a contestação, o tipo de represálias que eles temem é exatamente o tipo de represálias que os outros temem. Não é? Eles até talvez tenham mais a perder, porque talvez percam cargos, percam luxos, mas a questão de base, de princípio, o medo, é exatamente o medo que todos nós temos, Teixeira. A questão é porque eles não fazem a sua parte. Mulaza, tu estás a colocar a questão noutra perspectiva. Ou seja, a perspectiva que colocas é de uma ruptura. E a perspectiva que eu coloco não é de uma ruptura. A perspectiva que eu coloco é que os jovens do MPLA, muitos, ou grande parte deles, não é que às vezes lhes falta vontade de concorrer para a liderança. É que o contexto no qual estão, o contexto partidário, não permite esse tipo de ousadias.
dir-me-ão vocês, falta, já lá vou, dir-me-ão vocês, falta ousadia da parte destes. Eu estou a dizer sim, a ousadia a que nos referimos vai ser para eventualmente consentir represálias e eventualmente sair do partido. Saindo do partido não é isso que nós estamos aqui a discutir. A possibilidade de sair do partido pode de facto ser uma coisa iminente. Não é isso que estamos a discutir, é jovens poderem concorrer à liderança do MPLA, enfrentar o atual presidente, João Lourenço, por exemplo, não é? Desafiar aquilo que Graça diz, desafiar nesta altura a atual liderança para não permitir, por exemplo, que hajam pessoas já com idades avançadas de quem não se reconheça um perfil democrático. E eu estou a dizer que para poder haver essa hipótese, a minha opinião é que deve haver uma democratização. E esta democratização, do meu ponto de vista, não vai ser conduzida por nenhum jovem, para já. Para mim é que há no MPLA pessoas com esse perfil, com essa possibilidade. Eu não gosto de citar nomes, mas podíamos citar uns tantos. Aquela hora o David Boy falou do Brunito, por exemplo, mas podíamos citar, por exemplo, o Pitra Neto. Podia fazer essa alteração, podia fazer essa transição. Para mim, estas pessoas, estes militantes com idade avançada, por exemplo, poderiam ter esta perspectiva. O próprio Virgílio Fontes Pereira, o próprio Carlos Feijó podiam fazer essa transição. Para mim nesta altura é importante que haja um líder para fazer transição, para democratizar o partido, e aí sim teremos então jovens de quem se reconhece de facto competências para chegarem à liderança. Se assim não for, tenho dúvidas. Estás a resguardar os jovens porquê? Nós não estamos a dizer nada diferente. O que nós estamos a dizer, Teixeira, é que os jovens também deviam assumir a sua responsabilidade. E o que tu dizes é que os jovens não devem, não é? Porque senão vão ser maltratados, vão ser... O que nós estamos a dizer é que os jovens deviam correr esse risco também. É só isso que estamos a dizer. Não é que não deva. Eu estou de acordo, Bolaza, eu estou de acordo que pudesse haver ousadia, mas estou a tentar colocar na balança esta represália para quem ousa. E nós estamos a discutir neste programa, o nosso tema, desde que começou o programa, é exatamente discutirmos as represálias, ainda que não físicas, não é? Os insultos e toda uma campanha, de não jovens, mais velhos que ousaram concorrer. O Graça nós trouxemos aqui uma informação de como o presidente João Lourenço convocou o ex-presidente da Assembleia Nacional para saber dele se iria concorrer. Num país, num partido democrático normal, por que eu tenho de convocar alguém para saber dele a vontade dele? Por quê? Está bem, mas, Teixeira, eu acho que nós não vamos, desculpa lá, eu acho que nós não nos vamos compreender, porque eu acho que o ponto de discórdia só tem a ver com o seguinte. Eu na verdade, não discordi. O que eu estou a dizer só é, se os mais velhos assumem um risco, os jovens, que supostamente têm pretensões democráticas, também deviam assumir esse risco. É só isso que estamos a dizer.